Ok, pessoal, então vamos lá começar agora a inserir usuários, então, né? Vamos fazer da seguinte maneira, tá? Aqui temos a nossa tabela, já tudo direitinho, tá? E abaixo da minha tabela eu vou colocar um link para a inserção de novos usuários, tá? Então vamos lá, vou colocar bem feio mesmo e depois a gente faz uma organização melhor, tá? Então vamos lá, vou colocar uma tag A, href para nenhum local ainda. Eu vou colocar aqui então, inserir usuários, tá? Então inserir o cadastrar, vou colocar como você achar melhor, tá? Usuários. E fechamos aqui. Então aqui basicamente a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? No nosso inserir usuários, basicamente a gente vai fazer assim. Vou passar aqui um index.php, onde eu vou passar aqui uma ação, tá? Lembra que lá nas nossas rotas, vamos lá, lembra nossas rotas, eu tenho que verificar sempre uma ação, tá? Que está recebida via método get. Então, nesse caso, eu vou colocar que a minha ação, nesse momento, vai ser um create, tá? Ou seja, eu quero criar outros usuários, certinho? Feito aqui, tudo tranquilo. Se formos lá no nosso navegador aqui, tá? Vou atualizar a página, então. Eu tenho aqui inserir usuários, e se eu clicar, tá? Ele vem para cá, e eu não tenho a função create determinada ainda, que é isso que a gente vai estar fazendo. Então, voltamos ao nosso index aqui.php, e aqui a gente vai estar configurando aqui o que vai acontecer no nosso create, tá? Então vamos lá. Então aqui, caso, tá? Seja create, o que a gente vai fazer aqui nesse caso, tá? Mesmo processo. Então eu vou dar aqui um user controller e eu vou estar chamando aqui um método create. E aí, quando eu chamar esse método create, eu dou um break aqui para ele não passar para os próximos casos, tá? Percebam que está dando erro, tá? O mesmo padrão. E aqui nesse caso aqui, para mim resolver esse problema, eu vou lá no user controller, como você já sabe, tá? Então, vamos lá no user controller. Aqui no user controller, eu vou simplesmente criar uma função chamada public function create. E aqui a gente vai estar colocando o que a gente quer que aconteça, tá? Quando a gente for criar um usuário. E basicamente o que eu quero que aconteça é que ele chame para a gente o nosso view, tá? Create user.php. Beleza, tá? Então vamos testar, vou até voltar na verdade aqui, tá? Vamos inserir o usuário e ele vai dar aqui o create user, ele disse que deu uma falha ao grande diretório, porque de fato a gente não criou esse arquivo ainda, né? E aí é isso que a gente vai estar fazendo agora, tá? Vamos criar, no caso, esse meu create user aqui. Vamos lá. Vamos aqui em view, new file, create user.php. Vou copiar aqui o que tem no user, tá? Levar para cá, só para a gente aproveitar aquela estrutura básica, tá? E vou estar apagando, vou deixar esse link, tá, pessoal? Inclusive eu deixei no local errado, né? Deixa eu voltar aqui então lá na nossa anterior, tá? Eu tinha aqui users, eu tinha colocado dentro da tabela, na verdade a ideia é que fosse abaixo da tabela, tá? Só organizando aqui. E aqui no Create User a gente volta, faço o mesmo processo, pego esse link e coloco abaixo da tabela e vou apagar a tabela inteira. Tá? Então, o que eu vou ter basicamente vai ser isso por enquanto. Ok? Ficaria interessante a gente colocar também o que eu estou fazendo em cada tela. Né? Então, vamos colocar aqui um H1, tá? E vou colocar de cadastrar usuários. Lembrando que a gente não está mexendo com a aparência ainda, então isso daqui a pouco a gente faz, tá? E vamos lá. No meu form, eu vou ter que ter uma ação aqui, tá? Então vamos fechar aqui uma ação. A minha ação vai ser quase sempre a mesma, mandar para a minha rota, né, que é meu index.php, você pode renomear se quiser. E a ação, de fato, tá, vai ser store, né, vai ser salvar aqui, tá? Beleza? E vou mandar esses dados, também não posso esquecer disso, via método post. Beleza, tá? Então, vamos inserir agora nossos dados aqui de formulário. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um nome. Então, aqui, input type. Vamos colocar aqui input type text. Tá? Vamos colocar aqui o name. O name aqui vai ser... A gente pode colocar, mistura aqui inglês com português, mas como todos os códigos estão meio que em inglês, eu vou colocar name também. Tá? Eu vou dar um BR só, depois a gente melhora isso. E-mail.
Vamos copiar aqui então rapidão para ficar um pouco mais rápido. Então, depois o type vai ser e-mail. E aqui vai ser e-mail também. Tá? E por fim, vamos colocar aqui um botãozinho aqui, um input do tipo submit, né? Então vamos lá. Input, type, submit. E o value dele aqui vai ser salvar. Ok, tá? Beleza, então aqui tranquilo, vamos verificar lá se já melhorou pra gente, vamos voltar aqui, tá? Então a gente está aqui no nosso index, tá? Clicamos em inserir usuário, ele vem para cá, então já está legal aqui, tá? Esse inserir usuário, meio que ele atualiza a página, porque ele vai para o método create de novo, só que eu estou dizendo aqui que a minha ação aqui é store, tá? Então a gente vai ter que ir nas nossas rotas e configurar, tá, de fato, o que é para acontecer nesse store. Tá? Então vamos lá, index.php e vamos criar aqui a nossa rota de store. Tá? Então, caso seja store, vamos fazer quase a mesma coisa. Tá? Então, o name aqui, primeiro de tudo, vamos receber os dados do usuário. Tá? Então, post aqui, e-mail. Vamos pegar aqui o e-mail recebendo via método post o e-mail. Tá? E o restante ele é muito padrão, né? Então aqui é bem tranquilo, tá? Vamos lá, ó. User controller, tá? Vamos chamar aqui um método. Esse método eu vou chamar de story também, tá? Igual aqui o nome da nossa rota, passando o nome e passando o e-mail, tá? Feito isso, tá? Vamos parar a execução do nosso switch case. Break. Beleza, tá? Só que a gente não tem ainda, né, esse método aqui store, tá? E é o que a gente vai estar fazendo agora também nesse momento, tá? Vamos lá ver como é que a gente vai fazer esse método agora, tá? Então, de fato, agora a gente vai estar inserindo dados no banco de dados. Então, vamos lá. User controller. Vamos colocar aqui uma public function aqui chamada store, onde ela vai receber para a gente o e-mail, aliás, o nome e o e-mail, tá? E aqui a gente vai fazer executar o que a gente quer de fato, tá? Então, vamos lá, tá? Lembrando que a gente está fazendo algo que simula muito a ideia de cascata, né? A gente meio que está em um arquivo, passa para outro, até que seja executado de fato. Então a gente vai chamar um método aqui e em seguida esse método aqui ele vai ser criado também, tá? Lá no nosso user.dal. Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui um result, que ele vai basicamente receber o resultado da minha operação, né? Se deu verdadeiro ou falso ao criar um usuário, tá? Então, lá do user.dal, e a função lá que eu vou chamar, vamos chamar de createUser, tá? Passando então também o nome e o e-mail. Beleza, tá? Só que acontece o seguinte, eu vou fazer uma verificação, né? Então, se esse resultado aqui tá ocorrendo e dar tudo certo, eu posso fazer um redirecionamento, tá? Vocês podem estar melhorando aí, colocando a mensagem e tudo mais, tá? Mas o meu redirecionamento vai ser basicamente o seguinte, eu quero voltar para o index.php. Lembrando que quando é só index.php, basicamente o que ele vai fazer é simplesmente estar executando aí, mostrando para a gente a nossa lista de usuários cadastrados, tá? Deu problema, tá? Eu vou parar aqui a execução meio que vai morrer, e eu vou dar um erro ao criar ou salvar, né, o usuário. Vou colocar aqui o usuário. Pronto. Beleza, tá? E quase pronto aqui, né, nesse caso, só que a gente não criou o create user, tá? Então segue o padrão, ó, user.dal, public function, create user, tá? Esse create user, tá? Como a gente já sabe aqui, ele vai ter aqui, tá, dois parâmetros, como a gente já viu, né? Então vamos lá. No create user eu vou receber um name e um e-mail. E vamos lá, tá? Mesmo padrão que a gente fez agora há pouco, tá? A gente pode até estar copiando esse código aqui, tá? E tá trazendo para cá com algumas pequenas modificações, tá? Então, primeiro de tudo, eu não vou estar selecionando, né? Eu vou estar inserindo. Então, vamos lá. Insert into
não lembro o nome aqui que estava, era usuários, tá? Onde eu vou passar aqui basicamente o nome e-mail. Nome e-mail, tá? Passando os valores. E aqui vai ser os valores que a gente está pegando como parâmetro, tá? Uma forma de estar pegando como parâmetro bem simples, você está colocando name assim e e-mail também. Beleza? Aqui vai se manter, tá? Eu tenho um statement que ele vai receber o prepare aqui da query, tá? E aqui a gente vai configurar nossos parâmetros, tá? O que é esse name, o que é esse e-mail, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui bind value. Então eu vou dizer agora que esse name vai ser basicamente o meu name como parâmetro. E vamos fazer a mesma coisa embaixo com o e-mail, tá? Então aqui o nosso e-mail lá em cima da query é o e-mail que eu recebi como parâmetro. Ok? Então aqui basicamente eu vou retornar aqui, só que eu não preciso mais disso tudo, tá? Eu vou dar só um execute para dizer para a gente se executou ou não. Tranquilo, tá? Tudo feitinho aqui para a gente e vamos testar para ver se está funcionando ou se não está, né? Então, vou voltar aqui para o nosso index, estamos aqui. Ao inserir o usuário, ele vem para cá, tá? Eu vou colocar teste e vou colocar esse e-mail aqui, por exemplo. Vamos salvar, tá? Percebam que ele já inseriu aqui para a gente. Vamos colocar mais um aqui, tá? Salvei, tá? E ele já veio para cá. Então, tudo tranquilo, tudo funcional e fizemos o nosso inserir. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o deletar e o editar, ok? Até mais, pessoal.